Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Luva de Pelica. Eu sou Thalita Franco. E eu sou a Paty Bosquete. Mais um podcast fresquinho pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou nutricionista, palestrante e apresentadora da TV Com. Meu programa vai ao ar às quintas-feiras aqui pelo YouTube também, no canal da TV Com ou do Programação e Reação, porque eu sou apresentadora do Programação e Reação Mulheres. E você, Paty? Eu sou jornalista, educadora física, mãe e consultora de imagem. Então, assim, aqui a gente só fala de mulheres multidisciplinares que fazem várias coisas ao mesmo tempo e todas com excelência, graças a Deus, né? Exatamente. O intuito do nosso podcast é fazer um bate-papo leve, descontraído, para falar sobre empreendedorismo, negócios, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E hoje a gente tem a honra de receber a maravilhosa Juliana Bonder. Olá! Seja muito bem-vinda, Ju. A Ju, ela é diretora do Arts Day Hospital. Se você não conhece esse hospital aqui em Santos, ela vai falar agora sobre isso. Tá lendo o jornal de ontem e perdendo medicina de excelência. Exatamente. Ju, Obrigada, vamos meninas. começar falando o que é um Hospital Day. Hospital de O Hospital Dia nada mais é do que um hospital, né? Só que um hospital de pequeno e médio porte, né? Onde as pessoas realizam procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte, né? Até de alta complexidade, mas por conta hoje em dia da tecnologia, do estilo, né? A medicina mudou muito ao longo dos anos, então o Hospital Dia realiza praticamente qualquer tipo de procedimento cirúrgico, né? Dentro do porte que pode ser feito lá, mas é um hospital, digamos, mais personalizado, né? Não é, ele tem internação, tem leito, centro cirúrgico, semi-intensiva, mas é um atendimento, como o lugar é menor, é um atendimento mais personalizado. Então, a limitação é justamente essa, o espaço, o tamanho, ou é o tipo de cirurgia, o tempo de internação, como é que isso funciona, Ju? A gente faz uma triagem, né, dos pacientes, né? Então, os tipos de cirurgias que podem ser feitas, mas nem todos os pacientes podem ser operados lá, né? Por exemplo, a gente não faz uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia pulmonar, né? Uma cirurgia de coluna, porque muitas vezes vai precisar, com certeza, da UTI. Lá a gente faz vários tipos de cirurgias, urológicas, plásticas, vascular, mas cirurgias que potencialmente não vão para a UTI, não tem o risco de precisar ir para a UTI, embora a gente tenha todo o respaldo e a retaguarda de uma semi-intensiva, de uma remoção, com relação ao banco de sangue também, mas a gente combina o porte cirúrgico e a triagem do paciente. O paciente tem que estar, como é que se diz, tecnicamente saudável, né? Para poder fazer uma cirurgia pontual. Ser operado ali. São cirurgias eletivas, né? Não é urgência nem emergência. Então, é feita uma triagem no pré-operatório para ver se aquele paciente tem condições físicas ideais para ser operado dentro de um ambiente que, com certeza, não vai haver risco para ele, né? Outra coisa que eu acho que muita gente não sabe é que o Whats tem um corpo clínico grande também, né? Com especialidades. Sim. A gente só tem urologia? Não. Lá na verdade, um hospital de corpo clínico aberto. Qualquer médico pode ir lá operar, né? Então, se o seu médico quiser operar você lá dentro do Whats, mesmo ele não sendo do corpo clínico, a gente faz um cadastro, obviamente, dos médicos, da sua equipe, e aí ele pode ir lá operar você, né? Porque a preferência do hospital, na verdade, é tanto do médico quanto do paciente, né? Você pode também escolher aonde você quer ser operado, né? Independente de planos de saúde, seguradora, você tem essa opção de querer escolher um lugar para ser operado, um lugar que você confie, né? Era isso que eu ia perguntar, se lá é só particular ou também aceita plano e seguradoras e tudo mais? Sim, a gente tem alguns planos, não são todos, né? As seguradoras, elas estão amarrando, engessando muito os seus usuários nos grandes hospitais, né? A gente fala que é a verticalização. Isso é importante de comentar, né, Ju? Porque às vezes o paciente acha que é a clínica que não quer atender o plano, e na verdade é o plano que não quer. que não abre, né?
para ter o controle financeiro sobre, né, da gestão financeira do plano ou da seguradora, eles estão colocando todos os pacientes, né, ou a maioria dos serviços dentro do seu próprio hospital, porque assim eles controlam o fluxo e também a questão né, financeira. Sim. E aí muitas vezes também a gente está entrando nessa era de que plano de saúde mais não é um atendimento como era anos atrás, né? Sim. Hoje em dia, para você conseguir um exame, você demora 2, 3 meses dentro do seu plano de saúde que você paga mensalmente. Exatamente. Né? Lá no hospital a gente atende alguns planos, principalmente na área de urologia, que é o nosso carro-chefe, né? Que temos 6 urologistas lá. Então, a nossa especialidade, uma das é a cirurgia urológica, até por conta dos equipamentos, tecnologia, né? A gente investe muito em tecnologia. Então, a gente faz uma cirurgia, vou dar um exemplo para vocês, de retirada de rim de manhã e o paciente tem alta à tarde. Né, por conta de quê? De tecnologia. Que legal. São cirurgias por Muito vídeo, legal. cirurgias limpas, ambiente zero infectado, Nossa. né? E a questão da anestesia também, que a gente monitora de forma diferente os pacientes, né? A gente vai medindo o nível de consciência desse paciente durante a cirurgia, isso diferencia no quê? Na hora que ele volta bem, né? Você não precisa drogar, afundar tanto o paciente. Quando você está monitorando a consciência dele, você vai dando a droga necessária para manter ele naquele nível. E aí, quando você tem que reverter, ele volta bem. Então, o pós-operatório é muito mais tranquilo, porque a anestesia ainda é um grande risco das cirurgias, né? Então, ter toda essa tecnologia nos dá muita segurança e facilita muito o pós, né? Por isso que hoje em dia o Hospital Dia não é mais só de cirurgias de pequeno porte. Ele consegue fazer cirurgias de grande porte dentro da questão, obedecendo a questão de segurança, né? Mas eu digo que a gente está entrando numa era, digamos assim, de que as operadoras de saúde, as seguradoras, elas não estão conseguindo se sustentar financeiramente, né? Então, todo mundo tinha um plano de saúde, se sentia seguro. Hoje em dia, você às vezes Não quer dizer nada. acaba pagando, né, para ir no seu médico de Exato. Você tem alguma confiança. urgência, alguma coisa, você acaba pagando no particular, porque você não pode ficar esperando E o plano. o hospital, a consulta daqui a meses. não dá, né? Ou então, assim, não é um médico de sua confiança, Sim. né? Dependendo do grau de um diagnóstico que você tenha de uma doença mais grave, você vai ouvir uma segunda opinião, né? Você vai por uma indicação, Sim. você vai ser operada por quem? Por qualquer pessoa que esteja no seu plano. Se você tiver um pouco mais de condição, às vezes nem tem tantas condições, mas a família se junta para poder dar, né, aquele momento, porque a saúde é em primeiro lugar, sem saúde a gente não é nada, né? E lá no hospital a gente costuma atender realmente esse público que não tem o plano de saúde, mas também não tem como ficar esperando o SUS. Então, Sim. por ser um hospital dia, a gente consegue minimizar os custos, entendeu? Os grandes hospitais, eles abusavam, né, da questão de custos, de insumo. Como a gente é muito pequeno, a gente tem que ser muito assertivo. E isso ajuda com que o paciente também tenha um custo menor lá. Sim. Pegando o gancho que você falou agora com relação aos familiares se juntarem, às vezes para pagar uma cirurgia particular, né? É por isso que a gente precisa mudar a mentalidade da questão de não ganhar muito dinheiro. Ai, porque dinheiro é sujo, quem tem muito dinheiro é feio, quem tem muito dinheiro é porque roubou, né? Quem tem muito dinheiro passa a perna nos outros, as pessoas mudam, se tornam egoístas, porque tudo isso é um monte de crença que faz a gente viver numa mediocridade e não crescer e ter vergonha, às vezes, de falar que sim, eu quero ganhar muito dinheiro, porque uma das possibilidades que o dinheiro dá é exatamente isso. Sim. O dia que algum familiar teu, alguma pessoa precisar, né, de algum atendimento médico ou de qualquer outra coisa, cara, seja a pessoa que ajuda e não a pessoa que pede. É muito melhor você estar na posição de, não, nem precisa todos os familiares, vem cá. Eu vou te colocar num hospital bom, eu vou te colocar num hospital bom, eu vou pagar porque eu trabalho para isso, sabe? Eu tenho esse dinheiro e esse dinheiro nem vai me fazer falta. Então, é importante as pessoas mudarem a mentalidade com relação a isso e querer dinheiro, ganhar dinheiro sim, né? Fazendo um trabalho justo, honesto, querer ganhar dinheiro e cada vez mais, porque dinheiro é possibilidades e abre portas, inclusive na questão da saúde, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente não pode contar com a saúde pública, né? O sistema... Não, nem a privada não tá dando, né? Nem o plano o SUS não tá
um modelo maravilhoso. Se você for em outros países, não existe um modelo de saúde Não, a igual ao teoria é SUS, linda. né? Mas o que? O desvio de verbas, a logística É uma pena, e a né? desqualificação, né? Porque você paga, hoje em dia o médico ganha muito mal, né? O médico antigamente era respeitado, era uma autoridade. Hoje em dia, você tem que trabalhar em 3, 4, 5 plantões, a qualidade, né, de atendimento Para toda a responsabilidade caiu que tem, né, demais. Ju? Os médicos que têm um pouco mais de experiência, né? Eu digo assim pelo meu marido, o marido da Paty, que já tem uma idade, tem um tempo de formação e ainda tem pique, ainda tem, né, toda essa experiência para poder passar, ainda com vontade e possibilidade de atender. Esses médicos acabam indo para o seu negócio, né, para poder dar um atendimento diferenciado, para poder atender de maneira eficiente. Aí as pessoas às vezes se revoltam e falam, nossa, mas eu passava no médico maravilhoso que era do plano, mas ele saiu do plano, agora tá particular, tá não sei quanta consulta, eu não consigo mais acompanhar. Volto a dizer, ganhe dinheiro e vá atrás dele no particular, e assim, né? ninguém sabe o que eles passam por trás Então, disso. Mas não é só por dinheiro, mas falta de assim, reconhecimento. gente, exato. Não dá pra você ficar ali, mesmo porque o médico pra ser bom, ele tá o quê? O tempo inteiro se especializando, congresso, indo atrás de curso, isso é dinheiro. Né? Sim, não, e custa caro. E aí custa você vai trabalhar pra caro. você pagar ali a sua hora uma merreca. Não tem como, a conta não fecha. Então você acaba indo para um particular, as pessoas acabam tendo que pagar, mas porque o Estado não dá, não fecha ali. Mesmo os planos de saúde remuneram mal, né? E aí tem que atender muita gente ao mesmo tempo. Exato. Aí chega uma hora que você quer dar um atendimento de você não qualidade. consegue ter qualidade de atendimento. Né? Aí às vezes é aquela coisa rápida que você tem que atender 300 pacientes assim como a nutrição, dia. né? Não tem como 5 você minutos, fazer atende. uma dieta sem uma história de um paciente, Exatamente, né? sem E o saber. paciente pega credibilidade em você a partir do momento que você consegue explicar para ele de maneira pausada, coerente, informação. o que acontece com ele, qual é a questão dele, por que precisa ser feito esse ou aquele procedimento. Não, fazendo um histórico, uma anamnese Eles completa, não olhando têm- no olho do paciente. Consulta né? de plano, eles não têm tempo. E é assim, por exemplo, meu marido atende numa clínica particular que se o cliente demora para ser atendido, é porque demora para ser atendido. Mas se a consulta é curta para não atrasar Se é dos muito outros, é porque a rápido. consulta é curta e não dá atenção. vão reclamar. Então, assim, é muito complicado de lidar com tudo isso. E eles lidam, além de precisarem lidar com o estresse, de você às vezes dar uma notícia ruim para uma pessoa, Sim. você precisa lidar com o estresse da ansiedade e da expectativa dela, né, Ju? Isso é muito Dúvidas, complicado. né? E quando a gente está falando de cirurgia, porque lá é um hospital cirúrgico, né? Quando você falar em cirurgia, você não tem que pensar só assim, eu tenho que fazer, quanto que custa, qual é o preço, né, que você pagaria pela sua vida, né? Mais ou menos isso. Qual é o Quanto preço vale de a sua você vida? Qual não o ter o valor, né? risco de pegar uma infecção, né? Isso é muito grave. Uma coisa que a gente Sim. pouco se fala é a questão da infecção hospitalar, né? A gente tem um controle rigoroso com relação à infecção Aquela hospitalar. história às vezes o barato sai caro, né? Você vai num lugar Exato. baratinho, na boquetinha ali, pega uma Né? infecção hospitalar e Às aí, vezes como até fica? grandes hospitais, a rotatividade É muito grande. grande, né? E mesmo assim, você faz cirurgias infectadas, né? Você faz cirurgias lá no What's, por exemplo, não entra cirurgia infectada, né? Se você tiver um abscesso para ser drenado, ele não vai ser drenado lá. Por quê? Porque é infecção. Então, a gente só faz foco, cirurgias né? eletivas, né? Não, zero infecção, para poder manter o ambiente no nível de infecção. Eu digo que não existe zero, né? Mas quase bem zero, baixo. porque isso é uma coisa gravíssima. A saúde gasta muito tratando infecções hospitalares, né? E até mesmo óbito, né? Porque dependendo do estado de saúde da pessoa, dependendo do vírus que entrar, a bactéria que entrar, aquilo pode ser fatal, né? Então, acho que na hora de você olhar aonde você vai ser, acho que assim, a primeira escolha é um bom médico. O segundo lugar, aonde o seu médico opera, né? Muitas vezes o médico não dá opção para paciente, mas pergunte, aonde você costuma operar? Você costuma operar em tal lugar? Né? Tem muita gente que chega para mim e fala assim, eu nem sabia que lá era um hospital. Por quê? Porque as pessoas não questionam, as pessoas não vão ver onde elas vão ser operadas, quais as condições daquele lugar, né? Porque o Hospital X está aí há muitos anos, então todo mundo vai lá. Você já foi lá dar uma olhada? Você já sabe como é que é a limpeza desse lugar, né?
Aí isso que a gente não está nem falando na questão de hotelaria, de gastronomia, né? Porque isso é né, digamos que é um plus. Mas que assim, poxa, você vai estar lá, né, totalmente debilitado, né, com cicatrizes, com drenos. Imagina, você tem que estar no mínimo no ambiente limpo. Né? Se você puder ter um conforto do ambiente ser mais agradável, né? De uma hotelaria diferenciada, né? Até mesmo o toque do lençol, climatização, cheiro, né? Sim. Isso sem contar a nutrição, né? Sim. Que é uma coisa que a gente dá muita importância lá no hospital. Ela não passa só para perguntar, você fez cocô? Fez xixi? Não é? Muito. Cocô e xixi é fundamental. Não, vai perguntar isso, mas ela faz um trabalho... Sim, a gente faz uma entrevista mesmo. A gente faz uma entrevista pré-anestésica, pré-cirúrgica. Então, o paciente vai lá. Então, ela vai tratar tanto a parte de intolerâncias, alergias. Para isso. Ela faz um questionário. E depois também a questão das preferências, né? Porque tem muita gente que não gosta de tomar, por exemplo, caldo de jeito nenhum. Sim. Odeia, né? E aquela famosa, é comida de hospital. A gente não quer que a comida do hospital seja aquela comida ruim, não, sabe quando eu me formei, quando eu estava na faculdade, o meu sonho era trabalhar em hospital. Eu fiz nutrição para trabalhar em hospital. Quando eu fui fazer estágio lá, que eu vi que... Na verdade, a nutricionista é uma copeira de luxo. Não tem autonomia. Porque zero. É só você passar para perguntar se fez cocô, se fez xixi, o que você quer comer amanhã. Não que isso não seja importante. Não que isso não seja importante, mas é só isso. Agora, se eu quero alterar alguma coisa na dieta, colocar alguma coisa, tirar alguma coisa, sugerir, indicar alguma suplementação, nada. Tudo você vai falar pro médico. E aí vai dele ele querer acatar aquela sugestão ou não. E a maioria fala, não vou colocar isso. Porque ele não sabe também, né? Não sabe e não cada fala. A gente não fica cada um na sua área. E fala, não, tudo bem, você estudou aqui 4 anos, eu fiz aqui 6 meses na faculdade de nutrição, então eu vou acreditar em você. Não, é o que ele acha, o que ele quer. Mas porque ele não tem nem... Eu acho que o médico não deveria se preocupar. Se você tem uma profissional, né? Naquela área ela não vai oferecer uma coisa que não pode ser, né? Então, a não ser que, por exemplo, um jejum abreviado, alguma coisa diferente, ok, a nutricionista está em conjunto com o médico, né? Somos parceiros, estamos trabalhando para a mesma finalidade, né? Sim. Então, a gente procura sempre ter esse canal mesmo, de todo mundo estar trabalhando junto, porque o propósito, o bem maior é quem? É o paciente. Então, porque a questão era justamente essa, né, Júlia? Já são tão responsáveis por tanta coisa. Vai ficar pensando o que vai comer? Ele não vai ficar pensando no cardápio. E aí, entre arriscar... ir na opinião de alguém que ele não conhece, que de repente pode dar ruim, fica do jeito que tá. Tão frustrada, por isso que a comunicação é importante. Falei, não vou trabalhar com isso não. Porque... Também tem essa questão de, às vezes, familiar quer levar comida pro paciente. Uma coisinha, mas... Não, me fala. Ele quer pós-cirúrgico, ele quer um acarajé apimentado. Um McDonald's. Então, a gente já pergunta, inclusive, pro familiar também, o que ele gosta de comer, porque dentro das possibilidades nutricionais, no pós-operatório, você vai ofertar uma coisa agradável, né? Sim. Que ele tem pelo menos o paladar. Muitas vezes tem gente que nem consegue comer, né? Às vezes não, né? Fica inapetente ali, tá? Aí, de repente, só vai descer o quê? Um milkshake, um suco de açaí muito gelado, uma vitamina. Sim, Então, como a gente é um lugar menor, a gente consegue dar esse atendimento todo personalizado. E tem uma nutricionista maravilhosa. Maravilhosa, é verdade. Então, eu acho que assim, tudo é muito importante, né? Dentro da área hospitalar, todos os detalhes fazem a diferença. Né? A gente não pode, hoje em dia, eu tenho que operar, aonde que o meu convênio atende? Ok, eu entendo que nem todo mundo consegue escolher o lugar, mas se você tem essa possibilidade, pelo menos vá pesquisar. De repente, vale muito a pena, não é tudo aquilo que você estava pensando. Porque também tem esse mito de achar que vai ser caréssimo. Vai ser tudo muito caro. Que vender um imóvel para pagar. Não é nada disso. Nem vai lá para saber quanto é. Sim. Se cabe no meu bolso, se dá para parcelar, como que eu posso fazer ou isso? Então, enfim, não aquele sabe, mito de que, então eu vou para São Paulo. A gente tem ótimos profissionais aqui na cidade. Sim. Ótimos profissionais. Aí cabe a você, né? Vai no profissional, pergunta para ele. Muitas vezes você consegue fazer com que ele te opere pelo plano e pagar uma diferença do hospital. Ou, às vezes, pagar só uma diferença de honorário para uma técnica nova. Porque as técnicas estão aí, né? Então, quanto menos invasiva, a recuperação é infinitamente
infinitamente mais rápida, Sim. mais segura e perde menos sangue, infecção, enfim. Eu não sou médica, viu, gente? Sou advogada, mas como mas eu a tô gente na aprende área há medicina muito por tempo, osmose. Fora que a gente é casado com médico, né, meu amor? A gente aprende São por 30 anos osmose. de medicina, né? Ali na raça. Mas vivendo, né? Faz 15 anos que eu tô na área hospitalar, né? Diga de passagem, eu caí de paraquedas, Quero não saber foi da tua planejado. história. Deixa eu só falar aqui. Ô, produção, por favor, coloca a logo dela aqui. Deixa só o logo do hospital parado aqui um pouquinho, do Whats. Vai passando aí, vai aparecer o Whats, acho que é a próxima. E Hospital a Day. Ju, E aí a Ju você comentou de Isso, alguma deixa parado coisa aí, por bastante favor. importante também, que é a hotelaria, que traz um bem-estar pós-cirúrgico, que é um momento bem delicado. Você passou por um processo que você precisa de uma cura, você está buscando melhorar o seu estado clínico, né, seu estado de saúde. Você precisa acordar confortável, porque você ainda está naquela incerteza do que Sim. aquele momento vai te trazer. Né? Medo, tudo, voltando né? de anestesia, preocupação. Bem chatinho, né? Então, Mas assim, ter um ambiente que entenda, né? Eu mesmo não há uns 3 anos atrás, eu inventei de fazer um procedimento cirúrgico estético e quando eu voltei da anestesia, eu senti muito frio, mas assim, não era um frio, era muito frio. E eu falava pra minha enfermeira, eu tô com frio, coloca o cobertor. E ela colocou tipo umas 4 mantas em mim e não passava, era da anestesia. Ali eu descobri que existia uma manta térmica, eu não conhecia. maravilhosa. Que é como se fosse uma manta de alumínio, que você injeta um ar quente e você fica dentro daquele saco com ar quente. Aquilo faz aquela sensação do frio passar muito mais rápido. Tipo assim, na semana seguinte eu falei, quantas que a gente vai comprar? Porque assim, são Você passou coisas, por isso, né? que a gente não sabe, não é todo lugar que tem, né? Meia de compressão, aquela bota pneumática para evitar que faz muita trombose, diferença. né? Que mesmo uma cirurgia rápida você corre esse risco, né? Então são detalhes técnicos e que causam um bem-estar que depois você volta plena, né? Gente, Porque vou dizer uma coisa pra difícil. vocês. Tudo na vida, os detaltes fazem toda a diferença. também Em acho. tudo, absolutamente tudo. Desde a saúde. Detalhes não deveriam se chamar detalhes, né? Não. É importante que eles são. Exatamente. Eu quero saber como que você caiu de paraquedas aí, que você falou há 15 anos caí de nessa área. paraquedas. Eu sou advogada, né? Eu atuava na área trabalhista. E aí meu marido comprou uma casa e foi montar uma clínica, né? Era uma clínica de consultórios, com uma salinha de pequenos procedimentos. E como a gente já falou, né? Que homem é uma coisa de cada vez. Então, ele é médico, cirurgião. Ou seja, é aquilo lá só que ele gosta de fazer, né? E aí ele começou a pedir ajuda. Então, toda hora eu saía do escritório para ver uma documentação, para ver uma coisa na vigilância sanitária, para comprar alguma coisa. E aí, quando eu vi, eu já estava mais lá na clínica do que fora. no escritório. Aí eu tinha uma sócia, né, minha amiga Lu, e aí eu falei, Lu, acho que eu vou trabalhar lá, porque assim, como é que eu vou deixar ele tocar um negócio que, por menor que seja, sozinho? O cara só sabe operar, né, e atender paciente. E aí eu fui trabalhar com ele, tinha até uma outra pessoa auxiliando, que não era minha intenção de ficar lá, mas aí quando eu vi, também assim, leonina quer dominar e fazer tudo, né? Sou leonina, então eu já queria tomar conta de tudo. Marcar o território. Não consigo deixar, não é que eu não consigo delegar, agora eu consigo delegar um pouco mais, antes eu não conseguia. Mas fazer as coisas do jeito que, né, acho que deveria ser feito. Aí quando eu vi, eu já estava lá, né, super envolvida. E aí já se passaram 15 anos, aí nesses 15 anos nós ampliamos, né, da clínica, a gente virou um hospital dia 5 anos atrás. A gente tinha uma sala cirúrgica. Eu acompanhei aquela obra diariamente, eu passava todo dia na frente. E a gente eu olhava tijolinho por tijolinho. Porque era uma casa, a gente ampliou atrás da casa, né, que era um estacionamento, a gente construiu um predinho onde teve a primeira sala cirúrgica e 2 leitos. E há 2 anos atrás a gente fez outra ampliação em cima da casa, sem nunca ter parado de trabalhar e nunca ter quebrado a casa. E aí construímos mais 5 leitos e 2 salas cirúrgicas. Que legal. Então, hoje em dia são 3 salas e 7 leitos. Como é que faz obra desse jeito que você tá construindo pra cima ali e ainda atendendo e evitar o risco de contaminação? Sim, Pó, porque a obra monte de não era coisa. no Como mesmo que é lugar. isso? A gente construiu um prédio novo. Então, a gente deixou tudo fechado e ia construindo o prédio
sem quebrar A a parede parte. que tinha ligação com o prédio A parte. mais antigo, né? Até porque não pode, né? Então, aí quando foi, a gente sempre fecha entre Natal e Ano Novo, foi os 20 dias que a gente teve o tempo de juntar uma construção na outra e finalizar a obra. É bem facinho, loucura. Mas graças a Deus, tendo bons profissionais, né? Com um bom planejamento, como tudo nessa vida, tudo bem que obra acaba, sempre sai alguma coisa ali do prazo, mas sempre. fomos bem sucedidos, então nunca tive problema com relação a isso, até porque tem muita questão de segurança do paciente, circulação, eu não posso botar o paciente andando no meio de obra, então a gente teve todo esse cuidado de fazer as coisas aos poucos e juntando aos poucos até que aí fechamos acho que foi um mês, e aí que a gente finalizou. Tá. Né? Nunca paramos. Você falou que o carro-chefe lá é a urologia, né? É. Mas quais as outras especialidades que tem lá? Embora seja um hospital médico de corpo aberto, o que vocês têm lá? Cirurgicamente falando, a gente faz bastante cirurgia plástica, né? Porque a cirurgia plástica é um procedimento estético, muitas vezes é estético, né? Então, é uma escolha tanto do cirurgião quanto da paciente. Não depende muitas vezes do plano de saúde. Então, a paciente ou o médico escolhem o lugar que é melhor para levar seu paciente, né? Que muitas vezes a realização da cirurgia plástica é a realização de um sonho, né? A pessoa juntou dinheiro ali uma vida inteira, ou um investimento que ela está fazendo, enfim, né? Muitas vezes com muito medo, com muita insegurança, ou já passou por um processo de emagrecimento. Tem toda uma história antes de fazer uma cirurgia plástica, Sim. né? Então, essa escolha na cirurgia plástica, eu acho que ela é bem relevante, né? Como a gente não está falando de saúde, então você pode ter um olhar um pouco mais crítico sobre aonde você vai querer ser operada, né? Como que você está sendo tratado pelo médico e pela equipe dele, né? Porque ali é uma opção, né? Você faz por opção. Então, você consegue ter um olhar mais pouco mais, criterioso. até mais crítico, né? Então, a cirurgia plástica é a nossa segunda especialidade que a gente mais opera. Tem vascular também, tem muita cirurgia de infiltração de dor, né? Hoje em dia tem bastante isso de dor na coluna, dor ortopédica. Então, é um procedimento que faz em centro cirúrgico, é rápido, é simples, mas é em centro cirúrgico. Tem também a questão de bucomaxilo, muitas vezes implantes, coisas maiores, tem que ser feita no centro cirúrgico, né? Então, tem várias especialidades, né? E o seu trabalho, ele é mais de administração lá do hospital? É só de gestão. Operar, eu ainda não estou operando. E aí? Eu estou quase. Estou quase já lá. está aprendendo tudo, né? O que você fez com relação ao direito? Parou? Parei, não atuo mais. E aí você fez algum curso, alguma coisa com relação para você poder gerenciar com certeza, lá? O que você fez? Eu não sabia absolutamente nada, né? Quando eu comecei. Uma advogada lá. Da parte... talvez às vezes precisa de um corpo jurídico, você faz parte da parte jurídica, sim, documentação, vigilância. Continua atenta, coisas, né? A gente sabe, né? Assim, ou pelo menos o que precisa ser feito, né? Aí eu fui me qualificar porque realmente não tinha noção. A área da saúde tem coisas muito específicas, né? Até a questão de marketing é muito específico. Então, é um mundo à parte, né? Então, eu fiz uma pós-graduação logo no começo, há uns 13 anos atrás. Depois, eu passei anos que eu estava só na loucura de fazer as coisas, porque eu fazia um pouco de tudo. Eu era um pouco de compras, eu era secretária, eu era financeiro, eu era tudo, né? Eu começo de empresa, né? Eu empresa. Depois eu fui fazer pós-graduação, quando eu estava num momento mais... Fiz pós-graduação na FGV em gestão hospitalar. Ai, que legal. E depois eu já emendei com outro curso que é de gestão empresarial, que foca na gestão de pessoas. Sem esquecer que tudo isso com 2 filhas, né, Ju? Mas agora já estão grandes, graças. Tem uma de 17, a Lorena, e a de 20, a Manuela. Nossa, agora tá tranquilo pra trabalhar, já, né? Mas e fazendo todas essas pós trabalhando e tal, com 2 crianças pequenas? A gente tem que se organizar, né? A gente tem que se organizar. No começo, quando elas eram menores, o foco era, tipo, apagando todos os incêndios. Não que eu não continue apagando, né? Porque... Não, filho, a gente apaga
apaga incêndio até o último dia. Faz parte. Mas depois você consegue se concentrar melhor, né? E até eu mesmo, eu demorei muito para descobrir qual era o meu papel lá dentro do hospital, né? Porque você faz tudo e com a sensação que você não faz nada, né? E aí também tinha muito essa questão pessoal de, porque eu tô aqui porque eu sou a esposa do dono, né? Embora eu seja sócia, mas eu tava ali, eu sentia que eu tava ali porque eu era esposa. Ela tá quebrando um galho. Até que eu fui vendo que eu não tava quebrando um galho, né? Eu tava gerindo um hospital que depois ele foi crescendo. Andar, né? Foi crescendo, e aí eu também fui me qualificando. Eu falei, opa, mas o que eu tô fazendo, se não tivesse eu, alguém teria que fazer. Exato. Né? E ser bem remunerado. Então, diga-se de passagem. Vamos lá. Só pra constar. E aí, eu fui entendendo qual era o meu papel lá dentro. Eu gosto muito dessa questão da gestão de pessoas, né? Então, com o crescimento do hospital, a gente consegue colocando uma pessoa no financeiro, uma pessoa no faturamento, ter um marketing. Então, você consegue ir dividindo, que você fazia tudo antes, mais ou menos, e aí você começa a entender qual é o seu papel, né? E o meu papel como gestora, além da parte administrativa, que eu participo de tudo, eu não coloco a mão na massa em tudo, mas eu, né, fiscalizo tudo, digamos assim. Mas a minha principal função é a gestão de pessoas, né? Que é com relação à equipe, né? Manter a equipe motivada. É a parte que você mais gosta. É a parte que eu mais gosto. E a parte também que eu fico mais louca, né? Mas tudo bem. Lidar com pessoas. Lidar com pessoas. Eu gosto muito. A gente precisa falar de um assunto super importante. O tempo tá acabando. E assim, o Whats é excelente no centro cirúrgico, é excelente na hotelaria, né, Ju? Sim. Mas existe um projeto que é encampado pelo Whats, que nasceu no Whats, que tem que ser falado, gente. Verdade, temos que falar. Né, Ju? Precisamos falar do Colorindo Autoestima. Conta pra gente sobre o Colorindo. Eu vou chorar. Não. Gente, Gente, é sério. Gente, eu vou chorar. Tudo ela chora, gente. Não, gente, tudo não. Tudo não. Eu sou aquário e peixes. Não. Eu sou toda flutuante. Nossa, a verdade é que é o seguinte, gente, é um projeto lindo, é um projeto muito especial. E é um projeto que toca, assim, porque a partir do momento que toca outras mulheres, toca a nossa vida também. Verdade. Que a gente entende que a Ju vai explicar melhor. O Colorindo, ele refaz a areola de pacientes com câncer que precisaram fazer mastectomia. E a gente sabe que o seio é muito sensível, né, pra gente. Sim, claro. É um símbolo, né, Paty? É uma parte do corpo muito... E aí eu tenho uma paixão enorme por esse projeto. E aí eu tenho uma paixão por as meninas que tocam esse projeto, que é a Paula, a Ju, a Camila e a Lara. Que estão nos bastidores. A Camila, graças a Deus, tá sempre perto, porque eu também não vivo mais sem ela. E eu queria muito que a Ju contasse desse projeto, porque ele é lindo demais, gente. Eu fico tão feliz, Paty, de ver, né, que realmente as pessoas acreditam nesse projeto. E você sempre acreditou desde o começo. Acredito. A Paty está em todos os nossos eventos, que a gente faz alguns eventos para promover o projeto, né? E vejo os resultados. É verdade. Então, o projeto começou, né, sem querer, né? Essa história é ótima. Conta essa história. De quem é? Conta, quero saber. Não, a história é maravilhosa. Eu conheci, gente. eu estava num curso, né, o ano passado, para mulheres empreendedoras, aquela coisa, buscando conhecimento e tal. E eu conheci a Camila, estava eu e a Paula, a nutricionista maravilhosa lá do Whats. A gente estava fazendo um check-in, né, no hotel, depois de um dia inteiro de curso. E o check-in, tipo, milhões de mulheres, uma confusão, o negócio não ia. Conheci duas pessoas que estavam atrás de mim, a Lara e a Camila. E a gente começou já aquela coisa de mulher, não, porque tá demorando, não, porque não sei o quê, mas o que você faz? Eu sou de Rio Preto, eu sou de Santos. Nossa, eu quero morar em Santos, meu sonho é morar em Santos, enfim. Conheci as duas amigas na fila do hotel. De lá a gente nem subiu pro quarto, já foi pro restaurante, já foi beber vinho. E de lá nunca mais a gente desgrudou. Por incrível que pareça. Eu sou grata a esse encontro por tabela. A gente conversou de novembro até acho que no meio, numa semana seguinte elas já vieram para Santos conhecer o hospital. Daí a gente combinou que a gente ia fazer uma ação, né? Onde surgiu essa ideia? Porque a Lara, que é uma das integrantes, ela faz esse processo de dermopigmentação paramédica, que é esse desenho, né?
da areola. Cicatriz, né, Ju? Isso, da auréola e do mamilo, que reconstrói, mas faz camuflagem de cicatriz, camuflagem de estria. E ela falou desse trabalho, cobre vitiligo. E eu tenho vitiligo, né? Embora eu dê uma disfarçada, eu tenho vitiligo. Foi aí até que eu me interessei pelo trabalho dela. Eu falei, nossa, que trabalho legal, que trabalho maravilhoso. Quando eu fui ver o que ela fazia, eu falei, não é possível, isso aí que você faz é mágica. Vamos fazer uma ação, eu tenho um hospital, né? Vamos juntar uma coisa com a outra. A gente ia fazer uma ação. Aí, como era final de ano, acabou parando lá para março, aí veio carnaval. Vamos fazer em março. Quando chegou em março, vamos fazer no Dia da Mulher. Tipo uma coincidência. Calhou da primeira ação, sendo dia 8 de março, Dia das Mulheres. Que ano é isso? Desse ano. Ah, agora, tá. Aí a imprensa, eu tenho uma assessora de imprensa maravilhosa também, a Gabi, levou para as mídias, todo mundo se interessou. A gente fez esse evento, foi maravilhoso. Quando a gente viu a cara das mulheres recebendo aquele desenho, recebendo aquele carinho, todo mundo chorando de emoção, eu falei, não consigo mais viver sem fazer isso. Nossa, né? que legal, tô até arrepiada. Sempre quis ter um projeto social, mas um projeto social que realmente fizesse a diferença na vida das pessoas. Sim. Não só para falar que o hospital tem um projeto social. E aí, as outras duas também, que são duas doidas, toparam. Para você ter ideia, elas mudaram da cidade que elas moram, elas vieram morar em Santos. Graças a Deus. A gente nunca mais parou de atender. Todo mês a gente atende 2, 3 mulheres. Estamos captando ainda essas pacientes que demoram bastante para chegar, porque são pacientes que já tiveram alta, que já têm um tempo de pós, né, doença ou cirúrgico. Então a gente faz eventos todo mês para conectar essas mulheres, para conectar as empresárias, simplesmente para a gente divulgar e conseguir mais pacientes. Então, eu falo que o Colorindo Autoestima é a parte boa que eu tenho na gestão, né? É o que faz a diferença, que eu falo, se um dia eu for embora daqui, pelo menos eu deixei alguma coisa de boa aqui no mundo. E isso é um projeto para mim. Não é um projeto, ela faz, que bonitinho. Não. A Ju, o Whats investiu muito pesado em tecnologia. Eles têm os melhores equipamentos, a melhor tinta. E assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O trabalho da Lara é irretocável. Sim, impecável, sim. Ela faz um trabalho 3D, né, Ju? Sim. Que você olha, se você não sabe qual é o desenho, qual é. É muito lindo. Então, assim, e o que elas buscam é divulgação do projeto. Sim. Não é dinheiro para fomentar, é justamente para divulgar. Para você conseguir ter essas pacientes, para conseguir ter acesso e ter a credibilidade, né? Até de autoridades, para entender que é um tipo de trabalho e de repente pode ser até incorporado mesmo à saúde, né? Tem a reconstrução da mama, a gente fala que é a cereja do bolo, né? Sem dúvida. Muitas vezes o peito fica sem o desenho, fica uma cicatriz, né? Então a gente quer muito que isso gera problema de relacionamento, gera problema de autoestima. Gera segurança, autoestima total. Autoestima lá no chão, né? Autoestima, autoconfiança, que acabou. Não, tira a confiança, vai né? Pro saco, você não trabalha direito, você não faz nada direito. A diferença das pacientes no pós-procedimento é de dar alegria. Elas voltam maquiadas, elas voltam com o marido, elas voltam se vestindo diferente. Então, assim, eu acho que a gente é um complemento, né? Assim como o trabalho da Paty, assim como o seu, tudo que for para melhorar, tudo que for para agregar, tudo que for para elevar a autoestima, tá valendo. A gente precisa disso, Na minha opinião é isso. Desenvolvimento pessoal é multidisciplinar. São várias coisas ao mesmo tempo. Gente, divulga o Colorindo. Sim. Instagram. Colorindo Autoestima. Tudo junto. Colorindo Autoestima, tudo junto. E o Whats tem as redes também? Que você gostaria de divulgar? Pode ir. A gente tem Momento Jabá. Momento Jabá. Tem o nosso site, www.atsdayhospital.com.br. Tem o Instagram também, Facebook, Atsday Hospital. A gente está sempre atuando, mostrando o nosso trabalho, cirurgias, o nosso canal de comunicação é através do site, do WhatsApp. Tem evento do Colorindo para divulgar? Tem evento do Colorindo para divulgar. Mas quando que vai? Quando que é? O próximo evento já é essa semana. Dia 19/10, Graças a Deus a gente... Depois tem alguma data para novembro? Depois a gente vai ter uma de confraternização. Novembro não vai ter, porque novembro a gente vai ficar no Novembro Azul, né? Vamos levar nossos homens, fazer consulta urológica. É verdade. Vai ter alguma coisa vai ter programação ainda
lá no hospital, sim. E eu sempre faço um apelo para as mulheres marcarem consulta para os seus maridos. Porque muitas vezes eles têm preconceito ainda, é bobagem. Marido médico é pior ainda. Não vai. Quem dirá o urologista, né? E esse tipo de câncer de próstata, que é o da campanha... Se o seu marido for médico, aí que ele não vai mesmo. E médico é o pior paciente. Mas a gente está sempre com campanhas, o Colorindo está sempre divulgando o trabalho de outras mulheres. Então entra no Instagram, a gente vai colocar para vocês, no Instagram do Luva de Pelica. Aí coloca todos os arrobas. Todas as redes e vamos colocar o cronograma do WhatsApp. E entra no Colorindo Autoestima e começa a seguir a gente. Quanto mais gente seguir, mais credibilidade o projeto ganha. Isso aí, Ju, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer enorme. Nossa, a gente nem vê, né, o tempo passar. Não. Olha, como a gente fala, meu Deus. Parece que não vai ter assunto, né? E aí o assunto não acaba. Gente, antes de entrar, ela falou, nossa, mas eu tô nervosa, nem tenho o que falar, o que eu vou falar, que eu tô nervosa. Ó, tá vendo? As pessoas começam a falar aqui, não, é um bate-papo. É verdade, e aí quando você vê, passou um tempão. Verdade. Obrigado, meninas, pelo convite. Vamos fazer o jabá aqui das nossas patrocinadoras. Eu só quero antes. Não, eu quero fazer um jabá especial pra uma pessoa que tá aqui, que faz muita diferença e que faz parte do Colorindo. Novo, né? Eu vou falar da minha querida, única, incomparável. Ô, produção, coloca o logo da Camila aqui, por favor. Ela não é só sua, ela é nossa, viu, Paty? Eu sei, eu só divido com você porque foi você que trouxe. Não é minha prima, tá, gente? Não é jabá familiar, é uma tremenda numa coincidência. Sim, é verdade. A gente ainda tá buscando os antepassados aí, mas a gente não achou, mas a gente vai achar. Tá na árvore. E não é só marketing que ela faz, né? Ela é tudo. É um marketing humano. É verdade. Camila é vida, gente. Mas assim, eu não vou ficar fazendo muito jabá, não, porque senão vão querer dividir mais ela e chega. Já tem gente demais. A gente faz uma triagem. Ou seja, ninguém pode contratar ela, porque essas aqui não deixam. Pode. A gente só precisa passar por nós antes. É estritamente profissional. Tá bom. Obrigado, meninas. Muito obrigada pelo convite. Agradeço. Foi um prazer. Tão feliz, Ju, de você ter vindo. Ai, que bom. Vamos rodar aqui e dar um agradecimento especial para todas as nossas patrocinadoras que fizeram esse projeto acontecer. A Ju, do Arts Day Hospital. Muito obrigada, Ju. Andressa Pacheco, que ela é terapeuta holística, terapeuta integrativa, a mesa radiônica, a OS, que forneceu as docetas mais maravilhosas do mundo pizza aqui para o nosso carb coffee. Da vida. A Andréia, que é de planejamento pessoal e investimentos. Princesa, é a nossa Gi que está aqui maquiando todas nós. Não só eu e a Paty, mas todas as convidadas aqui para a maquiagem. Camila Bosquete, Marketing para Negócios. Luva de Pelica, o seu podcast mais maravilhoso. Que mais? Eu sou nutricionista, que mais? Né, galera? Vamos esquecer, especialista em emagrecimento, hipertrofia estética, a Candice Lapesa, nossa amiga, que é profissional especialista em oratória e celebrante, a Paty. Consultora de imagem. Márcia Debski, designer de interiores também maravilhosa, a doutora Thaís Campreger. Você tem que me ajudar esse Campreger. Campreger também. E o de carona com Tânia, pra você que precisa de uma personal trainer. Viajar com as amigas. Pra fazer uma viagem já foi, de carona com Tânia. Maravilhosa. Ela organiza do começo ao fim, tudo. né? Zero dor de cabeça. Vai com tudo planejadinho já pela Tânia. E pulou a nossa Camila querida da Batsa Contabilidade. Já falei. Ela passou correndo. E a Camila da Batsa Contabilidade também, ó. Ela é... a melhor contadora do mundo. Ela é... Ai, gente, ela é contadora de várias aqui, né? De várias profissionais aqui. Só poderosa aqui. Todas essas mulheres aqui vão ver. Só mulheres poderosas. Gente, muito obrigada, Batsa Consultoria Contábil e Tributária. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, meninas. Tchau, gente. Até a próxima. Até o próximo podcast Luva de Pelica. Um beijo. Beijo, tchau.